Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz a você, minha amiga, meu amigo, que acompanha diariamente esta nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, essa Palavra de Deus que brota da fonte que é a liturgia. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a grata satisfação de, neste domingo, terceiro do tempo da Quaresma, estar aqui com você. Mas, gente, tempo da Quaresma nos prepara para a celebração da Páscoa anual. Mas cada domingo é a nossa Páscoa semanal. O que significa dizer isto hoje? Uma coisa muito interessante, muito importante, porque daqui de Roma, de onde eu estou falando com você, hoje nós estamos entrando na primavera. Tem alguns lugares do mundo que já entraram na primavera. Você lembra que no domingo passado a gente estava aqui conversando, participou a Sor Cristina, a irmã Cristina. A irmã Cristina é da Índia. E lá na Índia já estão no verão, estão começando o verão. Olha que coisa diferente, né? A gente está vivendo aqui em Roma a primavera, eles lá já estão no verão. E aí no Brasil está se começando o outono. Olha, hoje, início da primavera, assinala uma coisa muito interessante da forma de pensar no mundo antigo. No mundo antigo, aqui nessa parte do mundo, o que acontecia? Mês de março eles celebravam a criação do mundo, justamente porque eles olhavam tudo assim em volta e vê primavera, tá tudo voltando a florescer depois de ter saído do inverno. E a festa da Páscoa nós celebramos na primeira lua cheia deste tempo da primavera. Ora, logo a gente está dizendo que a festa da Páscoa é festa primaveril. Hoje é domingo, domingo significa dia do Senhor. Por que é chamado dia do Senhor? Porque nós lembramos que foi no domingo que o Senhor ressuscitou, que ele fez a sua Páscoa, ele fez a sua passagem, assim como a natureza que está saindo do inverno e entrando na primavera. Na Páscoa o Senhor saiu do túmulo e retoma a sua vida transformada em toda a sua glória. Agora é introduzida a vida da humanidade que Jesus uniu à sua divindade pelo mistério da encarnação. Ora, significa dizer que cada vez que nós celebramos o mistério pascal de Cristo, a Santa Missa, se nós estamos celebrando o mistério da Páscoa, nós estamos dizendo que nós estamos vivendo, através da Eucaristia, uma espécie de primavera. Isso mesmo, a Páscoa é a constante primavera, é a vida borbulhando. Olha, mas está uma coisa linda aqui assim em volta de mim. Eu vou mostrar algumas coisinhas para você, assim, não é da beleza, não é de dizer que nós estamos na primavera. Deixa eu ver aqui como é que eu consigo fazer a virada da câmera aqui agora. Deixa eu posicionar aqui, eu consigo fazer olha só, não é como tá tudo florescendo, né? Tá tudo se enchendo de vida. É realmente primavera aqui no hemisfério norte, primavera aqui em Roma, e é dessa forma que eu quero saudar você, com a alegria das flores que renascem, tudo enchendo de vida. Aqui tem, por exemplo, aqui pertinho desse lugar onde eu estou, tem um relvado. Eu estou num abrigo de idosos, em celebrar aqui a Santa Missa com pessoas idosas, e aqui do lado de fora o relvado tá uma coisa mais linda, tudo florido, não é? A grama cheia de pequenas margaridas que vão enchendo aqui o campo, enchem os nossos olhos. Olha para esse relvado aqui, olha como está tudo realmente, olha que beleza. Então, quando a gente diz que na liturgia a gente celebra a Páscoa e o mistério da Páscoa está ligado também a esse fenômeno da natureza, significa dizer que em cada vez que a gente mergulha no mistério da celebração da Eucaristia, a gente entra no mistério da celebração da vida, que acontece justamente isso. Você está vendo essa beleza, tudo florido. Você vê que daqui até lá na frente, onde o seu olho alcança, tudo são essas pequenas flores, não é, que vai nascendo aqui no meio do relvado. É como se a gente dissesse assim, é o que acontece. A Páscoa é essa passagem, a passagem de vida, de harmonia, de alegria, e de algum modo a gente dizer que a gente entra
a gente entra no mistério, na celebração do mistério da Eucaristia, nessa visão que Cristo tem das coisas. O Evangelho de hoje finaliza com uma parábola que Jesus conta para as pessoas que estão ali com elas, falando de uma figueira que o patrão, o dono, não encontrou frutos nela e o patrão toma a decisão de querer cortar aquela figueira. Que de repente o empregado diz que não, que ele tivesse um pouco de paciência. E o Evangelho, Jesus tem uma passagem em que ele diz assim, olha, vocês prestam atenção no capítulo 12 de Lucas, né, falando isso, Jesus está dizendo às pessoas, vocês sabem ler, sabem interpretar os sinais que a natureza está dando pelo lado de fora. E ele fala, por exemplo, que a figueira, os agricultores sabem que é a primeira das árvores que começa a dar as folhas. Aqui, no período do inverno, o que é que acontece com as árvores? As folhas caem, as árvores ficam sem as suas folhas. E quando começa a primavera, começam as árvores a dar folha. Mas às vezes começa a flor, as folhas saírem da árvore ainda em meio ao inverno. Está tudo ainda um pouco de inverno e começa a brotar as primeiras folhas. E os agricultores prestam atenção e dizem assim, quando a figueira começa a dar as suas primeiras folhas, isto significa que o inverno já está acabando. E Jesus disse, olha, vocês sabem prestar atenção nesse aspecto da atmosfera, esse aspecto da terra. E por que vocês não sabem prestar atenção nas coisas que estão acontecendo em volta de vocês? Falta discernimento na vida da gente, falta discernimento na vida das pessoas. E aí o que Jesus vai chamando a atenção deles? Quando Jesus estava praticamente dando uma espécie de bronca, digamos assim, não é, porque eles não estão sabendo prestar atenção na vida, alguns vão se aproximar de Jesus. Eu estou aqui andando para eu chegar perto de umas figueiras que estão aqui, que ela realmente está num período em que ela ainda não começou a sua transformação. Eu mostrei para vocês aqui, não é, como é que estava o relvado, como ele está todo muito bonito. Não é, flor para todo lado, não é? Sinal realmente de que a primavera chegou por aqui. Olha essa beleza, não é, de florezinhas que estão aqui. Agora deixa eu mostrar para vocês essa figueira. Olha como ela está. Olha como ela está. Ela ainda não começou a germinar todinha como ela deve, olha. Então os agricultores, quando começam a ver que a figueira começa a dar as primeiras folhas, eles dizem, o inverno passou. Você vê que essa figueira aqui, ela ainda não está toda. Olha aqui, vê um pequeno figozinho aqui, começando a querer, não é, dar os seus primeiros sinais. Então isso aqui é um pequeno sinal de um inverno que realmente já está chegando ao fim. Então Jesus estava dizendo para essas pessoas, não é, que prestassem atenção na natureza, mas prestassem atenção também na vida e aprendessem a ler os sinais que a própria vida traz para a gente. Quando Jesus estava aí um pouco nessa conversa com eles, vai acontecer esta cena do Evangelho que Lucas nos traz nesse domingo. É o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Lucas 13, de 1 a 9. Nos diz o seguinte, naquele tempo, olha aqui a famosa aqui com essas árvorezinhas que vão dando os seus primeiros germolhos. Naqueles brotos, naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito de certos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que eles ofereciam. Você sabe que Jesus, ele veio da Galileia. Famoso aquele canto do Padre Zezinho, não é? Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. O galileu era alguém que quem morava na região da Judéia não via com bons olhos.
Você lembra o Evangelho de São João, quando Natanael escuta falar de Jesus, e alguém diz para ele: nós encontramos o Messias, Jesus, o filho de José, ele é de Nazaré da Galileia. Aí Natanael diz: por um acaso de Nazaré vai sair alguma coisa boa? Mas aquilo que mesmo lá na Galileia eles tinham preconceito uns com os outros, a partir da cidade, de onde cada um morava, acontecia que quem vivia em outras regiões pensavam ser dos galileus. O galileu era alguém que era mal visto. Ora, alguém está dizendo para Jesus: olha, presta atenção o que aconteceu com aqueles galileus. Podemos entender que isso aqui é uma espécie de ameaça velada para Jesus. Como dizendo para ele: oh, atenção aí, Galileu, com o que é que você anda falando, com o que é que você anda dizendo? Veja o que aconteceu com aqueles outros galileus que estavam oferecendo o sacrifício deles lá no templo. Esse é um primeiro aspecto que a gente pode entender dessa conversa que trouxeram para Jesus. Mas a outra coisa também é o seguinte: o que é que esta comunidade, o que é que estas pessoas estão querendo tirar da boca de Jesus? Uma opinião sobre um ato sacrílego de Pilatos, sobre um ato violento. Muitas vezes as pessoas querem conhecer a nossa opinião sobre o que está acontecendo, sobre as coisas que estão se passando. Quem tem liderança, não é? Às vezes tem que ter muito cuidado. Quem é educador, como é que vai formar o coração das pessoas com as opiniões que tem para emitir? Jesus foi muito atento. Primeiro, Jesus não é uma pessoa de ficar em cima do muro, mas Jesus é alguém que aprofunda as questões. Ora, qual era a visão normal que as pessoas tinham? Era o seguinte: se acontece alguma coisa errada, alguma coisa de má na vida de alguém, alguma coisa, esta pessoa deve ser feita. Ou seja, a pessoa deve estar pagando por aquilo que ele fez. Ora, e como eles eram galileus, trazer aquela notícia para Jesus é como que fazer uma espécie de acusação velada também a estes galileus que não viviam a prática religiosa de acordo com todas as normas da purificação, das leis do puro e do impuro, como acreditavam no tempo de Jesus. É uma espécie de acusação muito velada. E Jesus, então, quando escutou aquilo, Jesus disse para eles assim: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Essa tendência de a gente achar que se alguma coisa deu errado é porque a gente está sendo castigado, porque alguma coisa a gente fez e está pagando por isso. Não acontece muitas vezes na vida da gente? Quando acontece alguma coisa a gente se pergunta assim: poxa, parece que eu joguei pedra na cruz, eu que faço as coisas da maneira tão certa, eu tento seguir tudo como Deus diz, tento seguir a vontade de Deus, aquilo que eu aprendi com a minha fé. E por que é que as coisas andam dando erradas na minha vida? A gente quer sempre descobrir onde é que está a causa, né? E achando que tem uma forma que Deus está nos punindo. Jesus hoje está dizendo isso para nós. Não fiquemos pensando que quando o sofrimento bate na porta da gente, seja sempre um castigo. Porque Jesus é um galileu também, e a gente sabe o que foi que aconteceu. Aqueles galileus tiveram o sangue deles misturado com o sangue dos sacrifícios que eles estavam oferecendo. Jesus é aquele que sacrifica a própria vida dele na cruz por mim e por você. E os primeiros cristãos poderiam ter uma tendência de pensar que tudo aquilo que Jesus fez foi inútil. Os 2 discípulos de Emaús não vão ficar pensando assim. Quando se encontram com Jesus ressuscitado, eles começam a dizer: nós acreditamos nele, ele disse que ressuscitaria ao 3º dia, mas até agora nada aconteceu, os nossos chefes o crucificaram. A tendência que a gente pode ter de acreditar sempre que um fracasso está tendo a última palavra sobre a vida da gente. Hoje Jesus está nos chamando para prestar atenção que nem sempre é assim, de nós não sermos precipitados com as nossas interpretações e não pensar que tudo seja um castigo que a gente está recebendo da parte de Deus. Jesus diz: não pense que eles eram mais pecadores do que os outros. Eu digo a vocês que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Aqui Jesus nos ensina a ter uma espécie de visão diferente sobre a nossa vida, ou seja, olhar para os acontecimentos, olhar para as coisas que acontecem, tentando tirar lição do que acontece. É o que está contido na segunda leitura de hoje da carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos de 1 a 6, depois de 10 a 12. Paulo vai mostrando que muitos fatos que estão na
narrados na Bíblia, ali estão narrados para que a gente aprenda a não murmurar e a gente aprenda também a saber que aquilo está ali como um exemplo para nós, ou seja, a gente deve saber interpretar a vida. Aquele famoso método que a gente fala que a igreja aplica, né? Ver, julgar e agir. Julgar no sentido de discernir, buscar entender as coisas, tirar as conclusões. Então esse chamado de Jesus é sempre para isso, para que a gente esteja atento que a gente pode e deve se converter e que o que vai acontecendo na vida das pessoas, o que vai acontecendo em volta de nós, pode ser um estímulo para a nossa própria conversão. E aí Jesus, aquelas pessoas que estavam dando o exemplo dos galileus que tinham sido executados pela violência de Pilatos, Jesus contrapõe a isso uma outra história. Vocês estão falando aqui daqueles que são galileus. Agora eu quero trazer um exemplo de alguém que é daqui mesmo, daqui do sul, de alguém que é daqui de Jerusalém, fatos acontecidos em Jerusalém, porque eles acreditavam assim. A lei do puro e do impuro, então quanto mais para o norte alguém tivesse, significava que aquela região era uma região menos pura. E Jerusalém era a cidade santa, porque ali estava o templo, então era a cidade abençoada. E quem morava em Jerusalém se sentia gente ainda mais abençoado, porque morava perto do templo e todas essas coisas. Então Jesus agora traz o exemplo de 18 pessoas que morreram em Jerusalém, porque caiu uma torre em cima deles, ou seja, uma fatalidade. E Jesus diz, essas fatalidades a gente não pode também interpretar como se essas coisas são castigo da parte de Deus, não. Aí ele diz assim, aquelas 18 pessoas que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. A torre de Siloé, porque ali tinha uma piscina, então era um aqueduto que passava, e aquela piscina, Siloé, significa enviado. Nós vamos encontrar no Evangelho de João a narrativa, ao conto de um cego de nascença, que os olhos são lavados na piscina de Siloé. Siloé significa, como eu disse, enviado. E quem é o grande enviado de Deus para nós? Jesus. Jesus é aquele que é enviado. O símbolo da água, ali a gente viu o sangue, não é dos galileus, que foi versado enquanto eles ofereciam sacrifício. Agora vemos o símbolo da água. Isso nos remete, lendo esse evangelho, a pensar na graça do nosso batismo e na graça da Eucaristia. Esses dois sacramentos com os quais nós somos inseridos no corpo de Cristo, entramos na vida de Jesus e a vida dele é doada, é entregue para cada uma e cada um de nós. Mas olhando os fatos que aconteceram, Jesus então convida a não sermos precipitados em julgar aquele infortúnio. Não pensar que quando na vida da gente está acontecendo coisas que a gente vê como coisas negativas, que a gente não sabe interpretar, não pensar que aquele acontecimento tem a última palavra sobre a sua vida, ou que a sua vida é uma vida amaldiçoada. Olhamos o exemplo de Jó. O que foi que Jó fez de errado? Nada. Olhemos o exemplo de Jesus na cruz. O que ele fez de errado? Então, o convite do evangelho de hoje é aprofundar e a pensar que quando a gente tem um sofrimento na vida da gente, quando a gente tem uma coisa que está acontecendo na vida da gente, a doença de alguém, a perda de um emprego, a perda de um ente familiar, nunca pensar que nisso tem uma maldição, que tá, a partir daquilo ali a estrada da vida da gente está toda bloqueada. Não, ali tem um convite para você e para mim, para conversão. Metanoia significa para ir além da mentalidade, para enxergar em profundidade, para enxergar o evento com luz pascal, com luz de quem está passando por uma primavera, de estar fazendo a passagem, uma transformação. Você sabe que uma semente para germinar, a gente viu ali tudo germinando, florindo aqui agora, mas uma semente para germinar, ela precisa gastar força para romper a casca da semente, para deitar a raiz na terra, para a raiz ir se aprofundando dentro da terra e ganhar força para sair de dentro da terra e se tornar uma árvore. O mistério da cruz, da morte e da ressurreição de Jesus é mistério de vida. Mas enquanto a vida vai desabrochando, é tudo silêncio em volta dela. A semente que está dentro da terra é tudo escuridão em volta dela. Então esses acontecimentos negativos, violentos, morte, tudo isso, a gente não deve pensar que está tendo a última palavra. Esse momento de escuridão, mas que a vida está brotando ali dentro, está germinando silenciosamente, sem que a gente perceba, sem que a gente veja.
Então Jesus continua analisando o fato, dizendo para eles, né? Pensais que essas pessoas que morreram ali naquela torre de Siloé eram mais pecadores do que os outros de Jerusalém, eram mais culpados? Jesus diz, eu vos digo que não. Então não sermos precipitadas nem precipitados nos nossos julgamentos. Aí Jesus agora volta à questão para quem está ouvindo, para eles, para você, para mim. E ele diz, se não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo. O convite é sempre esse, para a conversão, para a mudança. E aí, depois de ter analisado esses fatos, Jesus conta essa parábola, não é, da figueira. Lembra? Já levei ali você naquela figueira, já mostrei a figueira aqui, como é que ela está se transformando e como o agricultor pensava que quando a figueira começa a dar os seus primeiros brotos, é sinal de que o inverno está passando, né? Percebi que aquela figueira ali estava toda sem folha, parecia que estava morta, mas de repente eu mostrei para você, quem está chegando aqui agora pode ver o vídeo a partir do início, aí vai ver os primeiros brotinhos daquela figueira. Então o que é que Jesus conta a parábola de um homem que tinha uma figueira plantada na vinha. A vinha, os profetas mostram, era o povo de Israel. Mas para mim e para você hoje, a vinha é a própria igreja. Ou seja, existe uma figueira que está colocada, plantada dentro de uma vinha. Eu e você que estamos plantados dentro da igreja, que é o povo de Deus e que somos chamados a germinar. Então, aquela figueira estava ali plantada na vinha e foi até ela o homem para procurar figos e não encontrou figos lá na figueira. Então, o homem disse para o vinhateiro, já faz 3 anos que eu tenho procurado figos nesta figueira e nada encontro. 3 anos. 3 significa um tempo completo. Mas 3 também foram os anos da pregação pública de Jesus. A gente diz que Jesus viveu 33 anos. 30 em completo escondimento, sem ninguém saber quem ele era, e 3 anos depois do batismo que ele saiu pregando o reino de Deus. 3 anos da pregação de Jesus. 3 anos em que as pessoas nem todas se converteram. Tinha aquele grupo de 12 que estavam estáveis ao lado de Jesus, as mulheres que seguiam Jesus, mas não é que houve uma conversão completa, e houve tantos milagres, expulsões de demônios, tanta coisa aconteceu, mas as pessoas não se converteram assim em cadeia, não deram fruto. Gente, a gente também na vida da igreja, a gente a cada 3 anos vai mudando o ciclo de leitura. A gente lê um ano o Evangelho de Marcos, depois o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. E a evangelização de Jesus acontecendo na vida da gente. Depois de um ciclo de 3 anos, a gente poderia se perguntar assim, mas o que é que está mudando na minha vida? Quais são os frutos de eu ter passado 3 anos escutando assim, esses evangelhos, um depois do outro, as suas leituras? O que é que eu encontro como fruto de conversão para dizer, depois desses 3 anos eu mudei assim? Da Páscoa do ano passado até a Páscoa deste ano. E aqui é interessante porque quando o Evangelho começa a dizer assim, naquele tempo, e aqui tem a palavra kairos. Kairos significa tempo de graça, tempo favorável. Gente, quando toda vez no domingo a gente ouve o Evangelho dizendo isso, não é? Naquele tempo, no tempo da graça de Deus, na hora da graça de Deus, é o agora de Deus querendo mostrar o seu favor a mim. O que está mudando na minha vida? Olhando para trás, um ano, o que foi que aconteceu de um ano para cá que eu posso apontar como frutos da minha escuta da palavra de Deus? Eu mudei isso, eu mudei aquilo, eu me renovei nesse sentido. Nós temos frutos para mostrar. Ora, quando esse homem procurou esses frutos aí depois de 3 anos e não encontrou, foi que o patrão disse para o vinhateiro, corta, porque está aqui inutilizando a terra. Gente, lembra que a pregação de João Batista começa justamente com João Batista dizendo assim, olha, o machado está posto na raiz da árvore. E se não tiver os frutos, o que era que ia acontecer? Aquela árvore ia ser cortada e jogada fora. Com isso aqui, Lucas está querendo mostrar para mim e para você como a visão de Jesus é diferente da visão de João Batista, que apresenta esse Deus aí com o machado na mão, com a pá na mão para pegar tudo e queimar. Essa visão aqui desse homem que está querendo cortar logo a figueira é como a religião oficial que não estava produzindo frutos, que não estava dando frutos, o templo que não estava dando fruto, tinha muito sacrifício, tinha muita folha, muito incenso, muita roupa dourada, tudo isso tinha, a rouparia, aqueles panos, aqueles incensos, tinha tudo isso, mas quando ia procurar fruto de vida, fruto de conversão, não tinha, era religião repetida por tradição, que fazia aquilo todo ano, a mesma devoção, a mesma coisa, mas procurava na vida, era tudo artificial.
Esse é o tipo da religião. Agora, de um mesmo lado, se a religião do templo é como dessa figueira que não está produzindo nada, tem a representação dos escribas, dos fariseus, essa gente que tem uma visão de Deus, que é essa visão aí de dizer assim, esse aqui é uma árvore que está inutilizando o terreno. E diante dessa árvore que está inutilizando o terreno, o que é que tem que fazer? Cortar. Corta e joga fora. Por que ela está inutilizando a terra? Mas olha só o que é que o vinhateiro responde. O vinhateiro é a imagem de Jesus mesmo. Jesus é o vinhateiro, é aquele que está trabalhando há 3 anos aqui, cuidando dessa figueira. E ele diz assim, Senhor é o título para chamar de Deus, Kyrie, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Dá um prazo. Lembra que São Tiago diz assim, imitem a paciência de Deus. A paciência de Deus é como a paciência do agricultor. Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. Jesus apresenta a Deus como esse agricultor paciente. Não é o Deus sem paciência, não. Então, essa forma de agir do Filho é assim que ele está mostrando como é o Pai. Esse Deus que é paciente, não como esses outros impacientes pregadores estão mostrando. O Filho diz, não é? O vinhateiro diz, eu vou cavar em volta dela e vou colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Então, o trabalho de Jesus é esse. É trabalhar cavando em volta. Gente, o negócio aqui é o seguinte, uma pergunta simples. Eu e você, nós estamos sempre escutando a palavra de Deus, mas a gente está cavando em volta, a gente está criando um ambiente favorável à escuta da palavra. Antes de ir para a missa, eu me preparo, eu escuto as leituras que vão acontecer lá na missa, a leitura do Evangelho. Você participa de algum círculo bíblico durante a semana? Na minha diocese, a Diocese de Amargosa, toda quinta-feira é dia de as comunidades fazerem círculos bíblicos. Mas se reúnem para meditar o Evangelho que vão escutar no próximo domingo. Você se prepara para ouvir o Evangelho, é cavar em volta, é colocar o adubo, para que quando eu estiver na missa, participando da missa, aquela palavra que eu já me preparei para receber, ela dê frutos na minha vida, dê frutos na minha existência. Se a gente não trabalha pela qualidade da vida espiritual da gente, a gente não pode esperar que tenha frutos. A gente precisa fazer a parte da gente. Mas tem um outro detalhe aqui que eu quero dizer que eu acho muito interessante, é que ele diz que eu vou colocar adubo. Mas, gente, qual era o adubo que o povo usava antigamente? Vocês sabem que o adubo, basicamente, era o estrume de animais, era as coisas, as cascas das frutas, a casca de ovo. Ou seja, se a gente pegar essas cascas os estrumes do animal e deixar jogado em qualquer canto lá, o que é que vai acontecer? Aquilo vai ser, as moscas vão ficar em cima, né? Fica um monte de mosca ali por cima, que é um negócio nojento. Mas de repente, se a gente pega todo esse estrume, todas essas cascas, essas coisas que podem ir apodrecendo, se a gente cavar em volta de uma árvore e colocar ali dentro, aquilo que aparentemente é só lixo e podridão, vai agora fazer com que a árvore dê fruto. Ou seja, tem coisa que pode acontecer na sua vida e na minha vida que eu posso olhar e você pode olhar e pensar que é simplesmente lixo, é estrume, é coisa que não é boa, é coisa que não presta. Mas se de repente você cava em volta da sua vida e coloca tudo isso que aparentemente é negativo, como aparentemente era negativo aquilo que tinha acontecido nesse sacrifício desses homens galileus que foram assassinados, essa torre que caiu aí sobre essas 18 pessoas em Jerusalém, da torre de Siloé, todos esses fatos, se a gente colocar na raiz da vida da gente, se a gente for aprofundando com esses fatos até a sua raiz, eles podem servir de um nutrimento espiritual para a nossa vida. Não vai ser pura e simplesmente estrume, vai se tornar agora em diante um adubo, vai fertilizar a nossa existência. O convite, portanto, de hoje é a gente não ver tudo aquilo que a gente chama de coisa negativa como pura e simplesmente coisa negativa e que a gente pode descartar e que a gente pode jogar fora, mas ver como todas essas coisas podem ser sintetizadas e unidas em volta da raiz da nossa existência, de modo que ela não simplesmente seja ali um monte de lixo jogado num canto para que fiquem moscas por cima, mas que de repente possam servir como uma coisa que seja um nutriente. Nós vivemos numa sociedade que simplesmente descarta todas as coisas, joga fora tudo aquilo que a gente acha que é negativo, e a gente deve usar muito mais a inteligência para valorizar aquilo que aparentemente pode ser descartável, aparentemente é sem sentido, e aprofundar
os fatos, os acontecimentos, para que isso não nos mate. Como diz aquele que não mata engorda. Então essas experiências negativas da vida da gente, se elas não tiraram a vida da gente, elas são um fortificante, elas ajudam a gente a nos tornarmos pessoas de resistência, pessoas de fé, pessoas de qualidade, pessoas com sentido. Então acolhemos a palavra de Deus nesse domingo. Terceiro domingo do tempo da quaresma, começa um processo para aqueles que vão receber o batismo, para quem está no catecumenato. São chamados domingo dos escrutínios. O terceiro, o quarto e o quinto domingo do tempo da quaresma são chamados domingos de escrutínio. Escrutar significa andar dentro, olhar dentro. Não é como o médico fala quando ele ausculta a gente, né, com o estetoscópio, coloca aquilo ali e manda a gente respirar, etc. E ver, perceber como é que está a respiração da gente, como é que está o batimento cardíaco. Esse domingo é o domingo em que a gente diz assim, é o domingo do exame. Quem está se preparando para o batismo, não é? A partir de agora ele tem que deixar sua vida ser examinada pela palavra de Deus. Então essa palavra de Deus que nos vem dos lábios de Jesus, que nos vem da igreja. Então esses domingos a gente vai permitir isso, que essa palavra ausculte a gente. E não simplesmente a gente escute essa palavra, mas que essa palavra também nos ausculte, nos sinta por dentro, e que nós, a partir da escuta da palavra, possamos perceber qual é o estado da nossa saúde, qual é o exame que essa palavra vai fazer de nós, o exame de consciência, o exame dos nossos comportamentos, o exame da nossa existência, para discernir, para julgar, para que de fato aconteça aquilo que Jesus nos pediu no Evangelho de hoje, a nossa conversão, a nossa mudança, atitudes novas. Eu quero desejar para você uma boa semana, uma semana em que, sobretudo, a gente tenha uma escuta qualificada da palavra de Deus. E chamo atenção para isso. Como é que você anda se preparando para a escuta da palavra de cada domingo? Você participa de algum círculo bíblico, você realiza círculo bíblico, quem sabe você e sua família, seus familiares. Hoje em dia pode ter plataforma Zoom, isso, aquilo outro. Vocês podem fazer círculo bíblico, inclusive pelo WhatsApp, não é? Se reunir com 2, 3 pessoas, dizer, não, mas eu estou em casa sozinho, meu marido trabalha fora, só vem final de semana, os meus filhos também já saíram todos de casa, estão estudando fora e agora as aulas são presenciais, eles não estão em casa. Mas quem sabe vocês podem reunir com 2, 3, 4 pessoas e fazem uma chamada, não é? de WhatsApp ou de outra, em qualquer meio. Pode fazer círculo bíblico dessa forma, desse meio. Marca um dia na semana com 2, 3 pessoas, vocês se unem e se preparam já para a missa do próximo domingo, até com esse seu filho, com seu marido que estão fora, vocês marcam ali 15 minutos, não é? Durante a semana, um dia em que vocês se encontram juntos e meditam o texto da Bíblia que vocês vão ouvir no domingo seguinte, e assim vocês vão ter uma escuta qualificada, vocês vão estar cavando em volta, né, da árvore, colocando adubo para que ela possa crescer. Gente querida, um domingo abençoado. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Quero fazer chegar um abraço grande a todos vocês que nos estão acompanhando nessa transmissão, a Edilma, a Fabiane Melo, a Ana Maria Barreto. Eu quero mandar um abraço a Rita de Cássia Sampaio Salles, a Bia Cláudia Freitas, a José Augusto, um abraço grande aí certamente em São Benedito, quilômetro 5, é Nilo Peçanha, um abraço para a Aline Sampaio, Aline, um abraço grande para ti, para Carliene, para Karina Kelly, para Doces e Salgados, para Nete Pereira em Santo Antônio de Jesus, para Patrícia Schindler, para Wilma Costa, Nina Costa, Suzarte, aqui 14, para Ismad 60, para Kelly CPJ, um abraço, Deus te abençoe. Consa Rezende, um abraço para você, para Nete Cor também aqui. Quem foi mais aqui? Eu vejo aqui, vi a paróquia de Nossa Senhora das Mercês, aí em Santo Antônio de Jesus, a paróquia do Padre Jorge, né? Padre Jorge, que tem também um trabalho de evangelização pelas mídias, acompanhem-no, não é? O Padre Jorge e a paróquia Nossa Senhora das Mercês. Vani Brito, um abraço aqui para Rose Machado, advogada, para Ivone Souza. Muito bem, um abraço então para cada um de vocês acompanhando a gente. Vanita, um abraço também para você.
Então, domingo abençoado, que vocês tenham esse domingo cheio da luz e da graça de Deus. E a você que acompanhou esse nosso vídeo, eu peço depois aqui, vou salvar, depois vamos colocar lá no nosso canal do YouTube, Padre José Raimundo Escutando a Palavra, vou colocar lá no meu Facebook. Você que encontrar um tempinho, vai lá curtindo o que você já viu, curte esse vídeo de agora, encaminha para alguém que você queira, e depois deixa os seus comentários. Eu acho que comentários é muito bom, é uma espécie de círculo bíblico que a gente pode fazer, não é? O que a gente meditou, a luz que a gente trouxe, vocês chegam aqui embaixo do vídeo e deixa aí o comentário de vocês. Isso anima irmãos e irmãs a verem, porque isso dá uma certa valorização ao conteúdo e vai chamando a atenção de outras pessoas. Então, se você encontrou valor, fale qual é. Gente querida, fiquem com Deus. Domingo abençoado para vocês. Pois é.